E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tenho aqui em mãos um caderno do Enem 2018 e no campo Linguagens, Códigos e suas tecnologias eu vou dar uma olhada aqui em 5 questões que são questões do idioma inglês para essa prova que foi feita Enem 2018, ok? Bom, na primeira questão a gente tem aqui a imagem de um desktop e algumas expressões que já são destacadas, como do it yourself, how to. Aí vem aqui a pergunta. Pelas expressões do it yourself e how to, entende-se que a pesquisa realizada na página da internet revela uma busca por... Aí vem aqui as opções. A letra A, agendamento de serviços autorizados. Agendamento de serviços autorizados não pode ser, né? Por quê? Porque não tem nada referente a isso nas expressões do it yourself, que significa faça você mesmo, how to, que é uma expressão de dicas, né? Como fazer algo, um tutorial, vamos dizer assim. Então a letra A já está descartada. A letra B, instrução para a realização de atividades, é exatamente isso, né? Do it yourself, faça você mesmo, e how to, como fazer. Então instrução para que você faça algo você mesmo. A letra C, então a B já é a nossa resposta. A letra C, esclarecimento de dúvidas com outros usuários. Poderia ser, mas não é, né? Quer dizer, você pode tirar dúvidas ao fazer algo. Ainda está dentro do sentido de do it yourself, mas a resposta mais apropriada é a B, instrução para a realização de atividades. É exatamente isso que se busca. D, inscrição em cursos para elaboração de projetos. Não, porque aqui não tem nada acerca de formação, né, de entrar em um curso. Não tem nada desse tipo aqui. E a letra E, que é a última, aquisição de produtos para execução de tarefas, também não. Aqui não tem nada sendo vendido, nada sendo oferecido como ferramenta, né? Então não. Bom, então a resposta da primeira questão é B, instrução para a realização de atividades. Depois a gente tem a número 2, which skin color are you? Né? Qual é a cor da sua pele? The Human SWOT Chart that confronts racism. In 1933, in a book called The Masters and the Slaves, the Brazilian anthropologist Gilberto Freire wrote, "Every Brazilian, even the light-skinned, fair-haired one, carries about him on his soul, when not on soul and body alike, the shadow or at least the birthmark of the aborigine or the negro." Bom, então vamos ver o que ele está dizendo aqui. Em 1933, em um livro chamado Os Mestres e os Escravos, esse antropologista, né, brasileiro chamado Gilberto Freire escreveu que todo brasileiro, mesmo aqueles que têm a pele clara, eles carregam dentro de si, na alma, e quando não na alma e no corpo ao mesmo tempo, a sombra ou a marca de nascença dos aborígenes e dos negros. This was forefront in the mind of the French artist Pierre David when he moved to Brazil in 2009. Então isso estava na mente desse artista francês, né, o Pierre David, quando ele se mudou para o Brasil em 2009. When I was in the streets, I could see so many skin colors, he says. Quando ele estava nas ruas, né, ele via tantas cores diferentes de pele. Aí vem que ele disse, he decided to make a human color chart. Então ele decidiu fazer um mapa com as cores das pessoas, like one you would find in the paint section of B&Q shop, como um que você pudesse encontrar ali numa seção de pintura da B&Q shop, que é uma loja, né? Esse chart, na verdade, de cores que ele está citando aqui é uma referência a cores dentro do campo da arte, né? Você tem um chart assim, de cores, um mapa, né, de várias cores, e aí pode ser que tenha ali cores também que representem tonalidades de pele, porque você vai usar aquilo na pintura, né? Então é uma coisa que pode existir de fato. But showing degradations and shades of our skin color, né? Mas mostrando as gradações, as sombras, né? As formas das nossas cores de pele, ok? The project called Nuancer or Swatches was first shown at the Museu de Arte Moderna em Salvador, Bahia,
Então esse projeto ele chamava Nuancer, ou Swatches. Ele foi mostrado a primeira vez no Museu de Arte Moderna aqui em Salvador, na Bahia. And is now on show in his native France. Tá lá na França, né? Native France. Então tá em cartaz lá na França agora. Brazil has a better attitude to skin color than other developed nations. That's not true. Eu não concordo com essa afirmação. Acho que o Brasil é um país bem racista. Mas ele está dizendo aqui, na verdade, que ele acha que a atitude do brasileiro é uma das melhores atitudes do mundo com relação às cores, inclusive com os países desenvolvidos, ele diz aqui, né? Então, não sei, eu não concordo com ele, mas entendo o que ele está dizendo. He says, ele diz, there's no doubt because the concept of skin color difference was recognized very early in the history. Está dizendo que não tem nenhuma dúvida, porque o nosso conceito de cor, né, de diferença de cor de pele, foi reconhecido muito cedo na nossa história. Now, it even appears on identity documents. Aí ele cita aqui o fato de ter na nossa documentação a nossa cor, por exemplo, pardo, negro, branco, né? Isso vem nos nossos documentos. Ele acha isso já um reconhecimento das diferenças das cores e acha isso algo positivo até então. Yet you answer, David, né, porque é francês, David says, is still a critic of racism in Brazil and around the world. E apesar de tudo isso, ele ainda diz que mesmo assim é uma crítica ao racismo no Brasil e ao redor do mundo. This work may seem provocative. Esse trabalho pode ser provocativo. To classify men by color, classificar pessoas pela cor, né? To industrially produce the color of an individual so it can be store-bought. Produzir industrialmente a cor de um indivíduo de maneira que ela possa ser vendida em loja, né? Store-bought, comprada em loja. But this is a demonstration of the commodification of bodies. Mas é uma demonstração da comodificação dos corpos. Olha, esse texto aqui é um texto muito ruim, na minha opinião, honestamente. Ele é um texto contraditório pra caramba, porque ele começa primeiro meio que positivo acerca das variações de cores no país e tudo mais, e no modo como o brasileiro se relaciona com as cores. E no final ele acaba falando que também é uma crítica ao racismo, que pra mim não ficou muito clara. Né? Parece aquela coisa de ignorar aspectos sociais, aspectos econômicos e considerar o racismo somente pela questão da cor, né? Então eu não gostei muito do texto, mas a gente tem que analisar o texto e não julgar a qualidade dele, né? Então vem as perguntas. O artista francês Pierre David, ao evidenciar seu encantamento com a diversidade de cores de pele no Brasil, olha só como é contraditório, no projeto Nuancer, também, aí vem, desencadeia um estudo sobre a atitude dos brasileiros com base na análise de características raciais. Não, a atitude do brasileiro foi até elogiada, mas não faz parte de um estudo aqui, né? Denuncia a discriminação social gerada com a distinção de cores na população de Salvador. Até uma coisa que eu acabei de criticar, ele não fala de nenhum aspecto social no racismo, né? Ele fala apenas da questão da cor da pele mesmo. E das diferenças entre cor da pele, como se isso não resultasse em nada prático. C. Destaca a mistura racial como elemento-chave no impedimento para a ascensão social. Isso é verdade na realidade, mas não está no texto. Tá? Então, na realidade, a gente sabe que a mistura racial pode impedir a gente da ascensão social, ou seja, nós temos mais negros em aspectos da sociedade que são pobres do que em aspectos da sociedade que são ricos, né? A maioria dos juízes são brancos, a maioria dos políticos são brancos, a maioria das pessoas da TV são brancas, né? Então, essa diferença da ascensão social é real, mas ela não está no texto. Provoca uma reflexão crítica em relação à classificação e à mercantilização das raças. Aqui sim. Ele provoca uma reflexão crítica, por quê? Porque ele cria um chart, né? Ele cria um mapa de cores de seres humanos, então, e cita a questão do store-bought, né? De comprar em loja, né? Então é algo que faz todo sentido, é uma reflexão crítica em relação à classificação e mercantilização de raças, e somente de raças, não necessariamente da pessoa humana, né? Porque não chega nesse ponto. Então a D é a resposta correta. E. Elabora um produto com base na variedade de cores de pele para uso comercial. Não foi para uso comercial, né? Foi para uso artístico. E apesar da provocação de ser um produto igual a um produto industrializado, não tinha essa finalidade de fato. Era só a manifestação artística do confuso Pierre David. Ok? Bom, então vamos para... Então a resposta da 2 é a D. Vamos para a 3. Monks embrace web to recruits.
Isso significa que os monges estão usando a internet, a web, para alcançar novatos, recrutas. The Benedictine monks at the Portsmouth Abbey in Portsmouth have a problem. They are aging and their numbers have fallen to 12, from a peak of about 24 in 1969. Então, os monges beneditinos deste lugar chamado Portsmouth Abbey, em Portsmouth, lá em Portsmouth, eles têm um problema. O problema é que eles estão ficando velhos e o número deles caiu para 12. Eles têm 12 monges agora. Isso de um pico, de uma alta de 24 em 69. So the monks have taken to the internet with an elaborate ad campaign featuring videos, a blog and even a Gregorian chant ringtone. Então o que eles fizeram? Eles foram para a internet, elaboraram uma campanha comercial. Nessa campanha você tem vídeos, você tem um blog, você tem até mesmo ringtone, que é aquele toque de celular com canto gregoriano. O canto gregoriano é uma forma de cantar da igreja. If this is the way the younger generation are looking things up and are communicating, then this is the place to be. Aí aqui alguém dos monges, entre os monges, está dizendo que se essa é a maneira como essa geração se comunica e procura pelas coisas, então é o lugar que eles devem estar. Then this is the place to be. Said Abbot Cadman Holmes, não sei se eu estou pronunciando esse nome correto, mas é o nome do monge que disse isso, who has been in charge of the Abbey since 2007. Ele está ali na liderança dos monges desde 2007. That place is far from the solitary life that some may think monks live. Então ali aquele lugar é muito diferente daquela vida solitária que as pessoas pensam que os monges vivem atualmente, De fato, in fact, in this age of social media, então, de fato, nessa era de mídia social, the monks have embraced what may be the most popular form of public self-expression. Os monges estão fazendo uso de uma das formas mais populares de expressão, que é uma página no Facebook, a Facebook page, where they have uploaded photos and video testimonials, onde eles estão então subindo fotos e vídeos de testemunhos. Some monks will even write blogs. Então alguns deles vão escrever blogs. Ok, essa matéria saiu no New York Times. Uma matéria também muito pequena, muito sem informação. A não ser que tenham dado aqui uma cortada só para uso no Enem mesmo. Mas aí vem a pergunta. A internet costuma ser um veículo de comunicação associado às camadas mais jovens da população, embora não exclusivamente a elas. Segundo o texto, a razão que levou os religiosos a fazerem uma campanha publicitária na internet foi A. Busca por novos interessados pela vida religiosa de monge. A nossa resposta então é A. Por quê? Porque eles estavam reclamando que eles tinham caído de 24 para 12 monges, E que eles estavam desaparecendo. Então eles precisavam fazer algo para se comunicar com a nova geração e manter a sua tradição viva. Então a resposta já está aqui. Busca por novos interessados pela vida religiosa de monge. O B diria baixo custo e a facilidade de acesso dos monges à rede. Não, isso não foi citado em nenhum momento. C. Desejo de diminuir a solidão vivida pelos monges na abadia. O próprio texto diz que a vida deles é muito diferente da vida solitária que as pessoas pensam que os monges têm. Então não é uma vida solitária. D. Necessidade dos monges de se expressarem publicamente. Os monges têm necessidade de se expressar publicamente, alguns vão até fazer blogs, mas nesse texto não é essa a motivação para eles irem para a internet, e fazer uma campanha publicitária. Ninguém faz campanha publicitária porque quer se expressar, A gente faz campanha publicitária porque quer alcançar alguma coisa, ou a venda de algum produto, ou a inserção de novatos a alguma causa. No caso, exatamente isso que se trata o texto. Letra E. Divulgação de fotos pessoais dos monges no Facebook. Não, isso aqui não está no texto nesse sentido, pelo menos. Óbvio que o monge pode divulgar suas fotos, seus vídeos pessoais na internet, mas isso também não necessitaria de uma campanha, Então a resposta correta é a A. Bom, a questão número 4 tem aqui um anúncio, Diz assim: Spring Break Camp. Spring Break Camp. Então é um acampamento de
de primavera, né? Fun with folk art. Aí ele está dizendo aqui que é diversão com a arte folclórica. Art can be made by anyone. A arte pode ser feita por qualquer um. Desde os pioneiros, né? From pioneers in the Florida frontier to ancient Timucuan Indian tribes. Então, desde os pioneiros nos frontes da Flórida até os antigos, as antigas tribos indígenas Timucuan, não sei se essa pronúncia está correta também. Artistic tradition abounds across many cultures. Então a tradição artística ela se infiltra ali em diversas culturas. Learn how to make Native American pottery. Aprenda como fazer a arte de criar cerâmica, né? Como fazer cerâmica indígena. Sing pioneer folk songs, cantar canções folclóricas, pioneiras. And listen to folk tales passed down through generations. E você vai ouvir também por contos folclóricos, né? Que foram passados por gerações, generations. Spring Break Camp. Ok, então vamos lá. Tendo em vista a procura por atividades de lazer em períodos de recesso escolar, esse folder divulga uma proposta de acampamento com abordagem temática. É exatamente isso. Então eles estão dizendo aqui, Spring Break Camp, né? Um acampamento de primavera. E ele é todo temático, ele tem a questão dos indígenas, né? A questão da cerâmica indígena, das canções folclóricas. Então é um acampamento com abordagem temática, essa é a resposta correta. B. Anuncia a exibição de uma série de filmes sobre tradições culturais. Não tem, esse não está no anúncio. Comunica a abertura de inscrições para um curso de música folclórica. Fala de música folclórica, mas não é um curso de música folclórica. Então também está errado. D. Encoraja a realização de oficinas de contação de história para crianças. Não, isso não está no texto. E. Convida para a apresentação de uma peça teatral sobre cultura indígena. Seria ótimo, mas não é o caso. Então nossa resposta é A. Aí vem a questão número 5. Most people today have a mobile phone. Muitas pessoas hoje têm um telefone celular. In fact, many people can't imagine how they ever got along without a portable phone. Então muitas pessoas não conseguem nem imaginar como que eles viviam sem ter antes um telefone portátil. However, many people also complain about cell phone users. Contudo, muitas pessoas também reclamam dos usuários, né, dos telefones portáteis, dos celulares. People complain about other people loudly discussing personal matters in public places. Então as pessoas reclamam de gente que usa o telefone celular conversando alto, né, discutindo questões que são pessoais em público, em voz alta. They complain when cell phones ring in movie theaters and concert halls. Então eles também reclamam quando o telefone toca em lugares que você deveria estar em silêncio para assistir uma peça, né, ou para ver um concerto, no teatro e nas casas de show. They complain about people driving too slow. Eles reclamam que as pessoas dirigem muito devagar and not paying attention to where they're going because they're talking on a cell phone. Quer dizer, eles dirigem devagar e não prestam atenção no caminho porque eles estão se distraindo com o telefone. Estão falando ao telefone. And they complain about people walking around talking to people who aren't there. Então as pessoas ficam também andando por aí falando, provavelmente com fones, né? Com pessoas que não estão ali. E as pessoas acham estranho isso. Algumas pessoas podem estranhar isso. Whenever a new communications technology becomes popular, sempre que uma nova tecnologia de comunicação se transforma em popular, it changes the way society is organized. Isso muda o jeito como a sociedade se organiza. Society has to invent rules for the polite way to use the new devices. Então a sociedade tem que criar ali regras, né, para que as pessoas consigam usar de maneira educada esses aparelhos, nessas novas tecnologias. Our social etiquette, our rules of politeness for cell phone is still evolving. Então nossa etiqueta e nossas regras de educação com relação aos telefones ainda estão em desenvolvimento, aos telefones celulares. Aí vem a pergunta, o uso de celulares em lugares públicos tem sido prática corrente. O texto aponta que essa prática tem gerado anseios por recursos para ampliar os benefícios dos dispositivos? Não. Reclamações sobre a falta de normas no comportamento de usuários? Pode ser, vamos ver as outras aqui. Questionamentos a respeito da dependência constante dessa tecnologia? Não. Discussões acerca da legislação para a comercialização de telefones? Não. Dúvidas dos usuários em relação ao manuseio de novos aparelhos? Não. Então a nossa resposta é a B mesmo, né?
Reclamações sobre a falta de normas e comportamentos dos usuários. Tá? Porque é a única coisa que está sendo questionada aqui, né? Eles estão falando que há uma reclamação do modo como as pessoas usam os telefones, do modo como as pessoas falam em público sem se importar com o fato dos outros não estarem naquele contexto, incomodando os outros, né? Então, reclamações sobre a falta de normas e comportamento dos usuários. O texto deixa claro também no final que nós ainda estamos desenvolvendo nossa etiqueta e nossas regras com relação ao uso de telefones portáteis. Bom, então aqui acaba as 5 questões que eu peguei. Vou tentar deixar só essa parte que eu usei no meu blog para que vocês possam conferir, tá bom? Não sei como é que eu vou pôr isso na tela, acho que eu não vou pôr na tela. Então eu vou só fazer o áudio desse processo todo para que vocês possam estudar, né? E vocês podem baixar e acompanhar a leitura enquanto ouvem o que eu digo, tá bom? Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É só uma ajuda para quem está estudando para o Enem. E se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar. A gente tenta responder aí, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.